A gente vai falar de responsabilidade, mas eu quero saber se você sabe o que é responsabilidade, gente. Afinal de contas, o que é a tal da responsabilidade que a gente ouve desde criança, que a gente tem que ter, que forma caráter, né? Responsabilidade é a obrigação de responder pelas ações, dar conta, prestar conta, a autoridade de falar pelo outro e por si mesmo. Ó, sabe o que eu entendo quando a gente pensa em responsabilidade junto com resposta? Se eu pergunto alguma coisa pra você, aqui no Insta, pergunto alguma coisa pra você, eu já presumo, gente, já fica subentendido que se você consegue me responder, é porque você domina o assunto. Certo? Isso faz sentido pra vocês? A gente consegue responder com muita clareza a pessoa quando a gente domina o assunto. E olha como isso é contraditório. Por quê? Como que a gente consegue dominar um assunto que não é nosso? Como que eu consigo responder algo pelo meu marido, por exemplo? Porque o assunto não é meu. Então eu não tenho domínio sobre a resposta. Então muitas vezes a gente tem um relacionamento torto e pesaroso com responsabilidade, sabe? Quando a gente se relaciona com pessoas que estão esperando muito de nós, que colocam a felicidade dela nas nossas mãos, o sustento, qualquer coisa delas nas nossas mãos, a gente tem que pensar com muito carinho sobre tomar essa responsabilidade para nós. Porque a gente não tem essa responsabilidade, vocês entendem? Mesmo que a gente queira, mesmo que a gente tenha amor pela pessoa, mesmo que a gente tenha boas intenções, como que a gente vai responder pelo outro, gente? Isso é inviável, né? Então, os relacionamentos que têm como troca responsabilidade, eles são sempre muito frágeis, eles estão sempre muito lineares à destruição, tá? E aí eu fiz uma pergunta ali embaixo, ó, que é relacionada a isso que eu tô falando agora. O que que você sabe do outro? O que que você sabe do outro? Né? Ontem eu perguntei para vocês quem colocava a mão no fogo sobre amor legítimo. Hoje eu pergunto a vocês, por quantas pessoas vocês colocam a mão no fogo? Colocar mesmo, colocar e deixar lá assim, ó, de boa. Colocar a mão no fogo, né? O que que a gente sabe pelo outro, gente? Eu tenho certeza que aqui, eu presumo, né, que somos pessoas adultas aqui na live. Se tiver alguém que ainda não viveu isso, prepare o seu coração, porque agora eu vou te contar. Quem aqui nunca foi decepcionado? Né? Quem aqui nunca viveu uma desilusão justamente por ter uma expectativa sobre o outro ou ter certezas sobre alguém e essa pessoa não mostrou, não correspondeu às nossas expectativas? Né? Às vezes eu não coloco a mão no fogo nem por mim, somos duas, Rê. Somos duas. Eu nem gosto muito de pensar que a gente tenha personalidades fixas, sabe? Eu acho que o caráter, ele é construído o tempo todo e ele não pode regredir. Mas, gente, toda situação muda, né? Eu posso falar aqui pra vocês assim, não, ó, eu sou incapaz de matar alguém. Isso não é real, porque dependendo da situação, dependendo do que estiver em risco, dependendo do conceito, eu mato sim, né? Então, é muito complicado e às vezes a gente constrói um ideal, né? Isso também é importante, porque essa ideia olha que redundante, mas a pessoa ideal, ela só existe na nossa ideia mesmo, sabe? A gente construiu ela. A gente não tem um olhar legítimo para ela. A gente olha aquilo que a gente quer olhar, o que a gente acha que é. E aí, muitas vezes, isso leva a gente à decepção, né? E aí, eu vou te trazer aqui o nosso primeiro tonhonhon de responsabilidade, cara. Se alguém te decepcionou, se alguém te iludiu, a responsabilidade é sua. Eu sei, amiga, dói. Eu sei pra caramba, mas assim, é sua, né? E entenda, tá, gente? Ter responsabilidade por algo que deu errado não te faz culpado. Quando eu falo que você se iludiu e a responsabilidade foi sua, eu não estou falando que a culpa foi sua. No final dessa live a gente vai falar sobre culpa, o que é exatamente ter culpa, tá? Mas ter responsabilidade sim, porque se eu criei um ideal sobre alguém
Se eu criei um ideal sobre um relacionamento, se eu me iludi, eu tenho responsabilidade pelo que eu penso. Vocês concordam? Vocês têm responsabilidade pelo que vocês pensam. Você tem responsabilidade por tentar prever o que vai acontecer, por tentar entender qual é a consequência. Então, quando a gente está numa situação desconfortável, onde a gente saiu prejudicado, a gente é vítima, muitas vezes sim, mas também é importante pensar na responsabilidade que a gente tinha na hora de agir, tá? Eu também não coloco, né, Fabi, que eu vi que você comentou aqui. Deixa eu trocar para o nosso próximo slide, então. Ó, eu separei aqui para vocês alguns saberes ancestrais, alguns diálogos de terreiro, pessoas que eu leio, que eu gosto. Ai, que chique, tá trabalhando, Thaís? Ai, meu coração, ó. Chega a hora que você quiser, amiga, você é muito bem-vinda. Sobre relacionamento e sobre essa relação de confiança, tá? Ó, você só sabe do outro o que ele quer que você saiba. Já começa daí, gente. Ó, vamos fazer uma reflexão de 3 segundos. Eu vou contar até 3 e você vê se você pode me responder isso. Você é totalmente, 100% transparente com todas as pessoas à sua volta? Não, né? A gente também tem segredo. A gente tem pensamentos que a gente não compartilha. A gente tem sentimentos ocultos. A gente tem um monte de coisa dentro da gente que nem a gente sabe que existe. Né? Coisas que até a gente de vez em quando fala, deixa eu deixar isso aqui guardado. Deixa eu deixar isso aqui ali, que se eu mexer nisso aqui, vai explodir. Né? Por que você acha, então, que as pessoas com que você se relaciona falam tudo pra você? Falam tudo sobre elas pra você? O que te dá a certeza de que você conhece, sei lá, seu marido intimamente, seus filhos intimamente, ou a sua mãe intimamente? Gente, a gente não conhece ninguém intimamente e não é por maldade. É porque, assim como a gente tem coisas que a gente não fala, ora porque a gente não acha importante, ora porque são dores, porque são traumas, as pessoas também têm, tá? Então, você só conhece do outro o que ele quer que você conheça, o que ele quer que você saiba. E é por isso que a gente consegue se dividir em classes, né? Porque, por exemplo, o Bruno, pra mim, ele é meu marido, então eu conheço o Bruno marido. Eu tenho certeza que ele tem diálogos, que ele tem confissões, que ele tem piadas com os amigos dele, que conhecem ele como Bruno amigo. Eu tenho certeza que ele vai ter conversas profundas com a Mariá que refletem o Bruno como pai. Vocês entendem? Porque a gente consegue fazer isso, né? Se eu tenho uma amiga muito minha amiga, eu consigo contar coisas mais profundas. Coisas que eu não vou contar para um colega de trabalho. E não é por maldade, é porque eu nem tenho esse interesse. Então, a gente não só olha as pessoas, só o que elas querem mostrar, como o contexto da nossa relação também diz muito sobre isso, sabe? E isso é uma coisa importante de se considerar antes de você se responsabilizar por alguém, tá? É improvável que um mesmo sentimento possa ser transferido por empatia. Ó, quando eu tô contando pra você alguma coisa que eu vivi, hoje eu fiz um stories contando sobre a experiência, né, de um garoto com Exu e bastante gente me respondeu que achou a história o máximo, que tava arrepiado. É uma história que me emociona. E através do Instagram ela chegou até vocês e vocês também se emocionaram. Mas dá pra gente dizer que é a mesma emoção? Dá pra gente dizer que só porque você está me escutando com atenção e com empatia, isso já faz de você totalmente capaz de entender o que eu sinto? O sentimento, gente, ele se manifesta em cada um de uma maneira individual. Amor não é amor para todo mundo, sofrimento não é sofrimento para todo mundo, angústia não é angústia para todo mundo. Tanto que não há definição para o amor ainda, tanto que não há definição para angústia, não há definição para o desespero. Então, isso não conseguir, né, sentir o que o outro sente de uma forma também igual, já impede que a gente conheça ele 100%. Porque mesmo que ele me conte uma história sem entortar ela, que é muito difícil, eu não consigo saber o que ele sentiu no dia.
Deu para vocês entenderem? Então esse é mais um motivo pelo qual você não deve ser responsável por ninguém. Você não pode responder pelo outro sem conhecer os sentimentos dele, tá? Você olha as pessoas pelo seu julgamento e isso é restrito. Eu gosto muito dessa reflexão, né? Essa reflexão eu aprendi na pedagogia, na faculdade de pedagogia, de como o nosso julgamento pode ser afetado por coisas que eu faria e eu não faria. Então, por exemplo, eu não roubaria. Eu, Natália, não roubaria, né? Que nem eu falei pra vocês, não sei, numa situação, não roubaria. Na situação que eu tô hoje, eu posso dizer isso. Se a Nancy vier aqui na minha casa e me roubar, eu vou ficar muito indignada. Vocês entendem? Porque em nenhum momento que eu olhei pra ela, em nenhum momento que eu conversei com ela, que das todas as nossas trocas, nunca passou pela minha cabeça que ela faria isso. Mas não passa pela minha cabeça porque eu estou julgando ela pelo que eu entendo ser certo e errado, ou ser o que eu faria ou não. E eu dei um exemplo da Nan, que é uma amiga online que eu tenho aqui, né? Que quem me manda direct é meu amigo, viu, gente? Se você quer ser meu amigo, manda direct que a gente vira amigo. Eu respondo, eu passo WhatsApp, eu converso, eu conto. Fica a dica. Mas isso é uma coisa séria, por exemplo, gente. Se você for pensar em mães que têm seus filhos presos por cometer crimes, né? A polícia bate lá na porta na madrugada e conta que o seu filho foi preso com porte ilegal de drogas, por exemplo. Que ele era traficante. Ou que ele agrediu uma mulher. A mãe, ela se sente responsável, olha que curioso, ela se sente responsável por aquele filho, mas acima de tudo ela se sente muito fracassada porque ela não viu que ele fazia isso. Porque ela não conseguiu perceber que ele fazia isso. E ela não conseguiu porque ela sempre olhou ele pelos olhos dela. Vocês entendem? Então, como ela não faria, como não faz parte da rotina dela, como ela não tem um entendimento, ela não acha que ele seria capaz. Só que, gente, tá cheio de traficante, tá cheio de homem que bate em mulher, tá cheio de pedófilo, tá cheio de estuprador. Eles têm mãe, eles têm irmãos, eles têm amigos que não fazem ideia do que eles fazem. Entendem? Tem primos, então a gente também tem que ser atento a isso. Quando a gente diz, fulano não faria. Gente, no geral faria sim, tá? Cuidado para não pensar nos outros pelo seu julgamento. Beleza? Olha o que eu coloquei lá embaixo, então. Sim, manda direct gigantesco. Manda, Anaí. Eu escuto todos, eu respondo todos, hein? Eu adoro, gente. Uai. Direct conta história. Olha... Adoro saberes de terreiro. E esse é de boca de preta velha mesmo, hein? Peguem aí a chance. A maior paz da vida adulta é que você é responsável apenas pelo que você fala. Só isso, tá? Então, quantas vezes a gente se pegou num lugar, gente, onde, por exemplo, a gente não termina um namoro, a gente não se afasta de uma pessoa... Porque a gente acha que ela vai sofrer, porque a gente acha que ela não vai suportar, né? Porque a gente acha que ela vai se decepcionar. E aí a gente fica ali, preso naquele relacionamento. Mas, gente, a pessoa, ela é responsável por se relacionar com você. Então, se você não quer mais ficar com ela, era um risco que ela corria desde o começo. Ela é capaz de lidar com a própria dor, ela é capaz de lidar com o próprio sofrimento. Ela vai resolver as coisas do jeito dela. E o melhor, a partir do momento que você encerrou uma relação, você não tem mais nada a ver com isso. Isso também é um mal que a gente tem. A gente termina namoro e depois fica mandando mensagem pra saber se a pessoa tá bem. Sabe? Porque a gente tá com peso na consciência, porque a gente tá se sentindo péssimo. Gente, terminou, jogou o BO no colo da pessoa, deixa ela resolver. Ai, mas fulano agora bebe todo dia porque a gente terminou. É problema dele. Ai, mas ele falou que vai se matar porque a gente terminou. É problema dele. E se ele se matar? É problema dele. É problema dele. Você está se relacionando com outra pessoa adulta, não é? É o que eu espero. Que você esteja se relacionando com outra pessoa adulta. Se ele tivesse terminado com você, você ia se matar? Problema seu.
Ele não tem nada a ver com isso. Você não tem nada a ver com isso. E a gente não tem nada a ver com isso mesmo. Sabe? Ai, mas se ele me matar, eu vou ficar me sentindo culpado. Por quê? Você matou, gente? Foi você que matou, você vai se sentir culpado por quê? Você tem que ver que uma pessoa que comete suicídio pelo fim de um relacionamento, ela não tem um problema com você, ela tem um problema com ela. E ela não começou agora, começou lá, provavelmente na infância. E tem outra. Como é que você vai assumir pra você tamanha responsabilidade? Como é que você vai assumir pra você um cargo desse, gente? De ter a vida de outra pessoa na sua mão? Então, você é responsável apenas pelo que você fala. Seja claro, seja direto, seja objetivo, seja prático. Para qualquer coisa na sua vida. Você precisa pegar um empréstimo, seja prático. Se a pessoa tiver que te emprestar, ela vai te emprestar. Você não precisa criar um enredo, sabe? Você não precisa criar uma cena de novela do Manuel Carlos. Até porque isso é a parte boa de ser adulto. É um relacionamento adulto. Dinheiro é um quesito de relacionamento adulto. Né? Negociação, ó, você tem como me emprestar? Tenho, não tenho. Ah, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Não, peraí, eu tô te pedindo dinheiro emprestado. Eu vou fazer minhas coisas, eu não tô te pedindo dinheiro emprestado, mas vou pagar, não é dado, né? Se fosse dado, eu te dava satisfação. Agora, emprestado, eu vou te pagar, ele é meu. Eu não preciso me expor a tal maneira. Se a pessoa for te emprestar, ela vai emprestar, gente. Se ela não for, ela não vai, acabou. Tá? E se ela não te emprestar também, lide você com as suas questões. Então, essa consciência, sabe, de que a responsabilidade é nossa, ela é muito importante. Eu vou confessar uma coisa pra vocês aqui. Alguns de vocês aqui são meus filhos de santo online, né? Vocês nunca foram no terreiro. Quando vocês chegarem lá na Casa do Saber, quando vocês forem trabalhar lá na roda, a gente vai sentar depois que eu abrir a gira e a primeira coisa que eu vou falar pra você é: seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se um dia você precisar sair, não precisa me dar justificativa. Pode perguntar para meus filhos de santo que tá aqui se não é isso que eu falo. Porque vocês não têm ideia de como é terrível ficar lendo aquele mundaréu de textão, dando um monte de justificativa enrolada para falar uma coisa só: eu não vou mais. Ó, quando eu tô falando, sendo sincera com vocês, tá, gente? Ó, tô abrindo meu coração ao vivo no Instagram. Quando eu leio aquele monte de baboseira, que no geral é um monte de baboseira, parece que a pessoa tá subestimando a minha inteligência. Olha lá, Fabi, ela fala isso mesmo, eu falo. Parece que a pessoa tá subestimando a minha inteligência. Sabe por quê? Porque o terreiro não é um compromisso que ela tem comigo. O terreiro é um compromisso que ela tem com ela. Se ela decidiu que ela não quer mais esse compromisso, ela vai ter que resolver isso com ela, não comigo. Eu só peço para ela me avisar que não vai mais, para eu abrir espaço para outra pessoa, para eu reestruturar a corrente. Mas é só mandar assim, ó: bom dia, Ná, não vou mais ao terreiro. E eu vou responder para você assim, ó: obrigada, axé. Cadê a Sophie, que não tá aqui? A Sophie me ajuda, gente. Tem hora que vocês falam comigo, quem fala é a Sophie. Ela sabe, a gente só responde assim: obrigada, axé. Porque, olha só o meu pensamento, vê se vocês conseguem entender. É constrangedor até pra você ter que me explicar. Olha que libertador você saber que eu não quero saber. É libertador, você não precisa inventar um monte de desculpa. Sentir a bochecha vermelha pra me contar um monte de história. Sabe? E esse ensinamento eu levo pra todos os lugares da minha vida. Se eu não quero mais, eu já comentei isso com vocês aqui. Sabe qual que é o melhor jeito de terminar um relacionamento? Eu não quero mais. Porque eu não querer mais é um baita motivo. É um baita motivo. Ah, mas por quê? O que aconteceu? Não aconteceu nada. Eu acordei e não queria mais. E eu não sou obrigada. Ah, Dani, eu tenho essa péssima mania de... Ah, então você vai lá pra Casa do Saber, né? Não faça isso comigo. Até porque, gente, é assim, ó. Vou falar outra verdade. Se você me mandar um texto gigante da sua saída, eu leio só o final, respondo ok, axé. Se você me mandar um áudio de 50 minutos, eu escuto só o final e respondo ok, axé. Tá? Porque você é adulto. Olha de novo, você é adulto. Se você tomou a decisão de informar sua mãe de santo que você não vai mais ao terreiro, eu entendo que não tem nada que eu possa fazer que vai mudar a sua ideia. Tá decidido?
E aí eu vou falar pra você uma outra coisa importante, que é muito chato mesmo. Insistência. Gente, a pior coisa que tem, não é? É quando alguém fica insistindo por uma coisa que a gente já decidiu que não quer. Não parece atendente de telemarketing tentando te vender curso? Que você já falou que não quer, você já falou que não tem dinheiro, mas ela tá ligando ainda. É chato. Não seja essa pessoa, combinado? Não seja. Então, sintam agora em vocês, nessa live, ó, solta o corpo. Para de se justificar. Seja objetivo. Você é uma pessoa adulta, totalmente responsável pelo que você fala. Se você vai deixar de existir, destruir, construir, conquistar alguém, fala. E arca com as consequências. Se você vai pedir para sair do meu terreiro hoje, me mandar uma mensagem de que você não vai mais, amanhã quando você voltar ou se você se arrepender, você vai ter que me mandar outra mensagem dizendo que se arrependeu. Então, de qualquer forma, vai depender de você, vocês entendem? E existe um risco enorme de eu dizer, olha, não tem mais como você participar dessa corrente, tá? Como mãe de santo também, eu gosto de afastar filho que não condiz com a postura da minha casa. Também acontece isso, porque eu não sou funcionária da comunidade, né? Então, assim, não é prestação de serviço, é troca. E se a pessoa tá indo no meu terreiro e não tem nada pra trocar, eu não tenho nenhum problema em chegar com ela e falar, amor, vem cá, ó, sua espiritualidade é linda, sua mediunidade é linda, mas o seu comportamento não corresponde à minha casa. Então eu vou te passar aqui uma lista, ó, com todos os terreiros da cidade, eu vou convidar você a conhecê-los, mas aqui, infelizmente, a gente não vai mais poder te receber. Tá? Normal isso, de boa. Assim como um monte de filho dispensa pai e mãe de santo. Eu nunca passei isso em terreiro, mas no grupo de jovens não queria participar e os curadores ficavam insistindo. Grava até... Exatamente, Ju. Fica insistindo pra você ir, pra você fazer. Gente, isso é chato. Se eu quiser ir, eu vou. Eu sou criança, né? Somos livres. Não tem por que a gente se apertar, se constranger. Beleza? Então, ó, isso é uma das vantagens da autorresponsabilidade como aliada. Ela é sua aliada. Agora, opa, peraí que eu coloquei errado. Eu queria compartilhar com vocês alguns saberes desse livro que mudou muito a minha vida quando eu li. E aí eu queria muito falar dele. Eu levo ele para os meus filhos de santo também, né? Que chama O Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira. Alguém já leu? Comenta aqui para mim se vocês já leram. Ele é um livrinho fininho de capa vermelha, maravilhoso, muito bom, né? O Paulo Vieira, ele é um coach emocional, um coach financeiro, enfim, um cara bem escalado aí de conhecimento de caráter e subjetividade. E aí ele montou esses 6 princípios, né, essas 6 leis da autorresponsabilidade. E eu vou conversar aqui com vocês, vou fazer isso e a gente vai discutir todos, tá? Todos os pontos do ponto de vista do terreiro. Se é para criticar os outros, cale-se. Autoexplicativo, né, gente? Não tem porquê a gente ficar levantando uma discussão se a gente não tem uma solução, tá? A maior importância dos relacionamentos e da gente querer bem alguém, da gente ser querido por alguém, são as nossas trocas, né? Saber de Exu, troca. E quando você levanta o dedo para uma pessoa e não vai trazer nada de bom para ela depois daquilo, você se coloca num papel tão medíocre, né? Eu, Natália, tenho um problema seríssimo com críticas, seríssimo. Hoje ainda sou muito melhor, né? Mas eu não gosto de ser criticada, ponto, eu não gosto. Não gosto. Hoje ainda lido melhor do que eu lidava antes. Mas eu consegui entender que eu não gosto de ser criticada, gente, porque eu raramente critico. A coisa mais difícil que você vai me ver fazer é falar alguma coisa pra você que não é da minha alçada. E isso não é de agora, não é porque eu sou uma mulher de terreiro, não. Né? Eu sempre fui assim. E eu nunca fui de ficar pontuando as coisas da vida das pessoas, sabe? Você vai chegar em casa e falar assim, nossa, ontem eu matei alguém. Eu vou falar, ah, é?
Eu sou aquariana, gente. Aquariano tem uma aptidão maravilhosa. A gente escuta fingindo que não tá escutando. Vocês já viram? Já conversou com aquariano? A gente escuta as palavras, depois a gente mesmo junta tudo. Porque nós somos muito distraídos, né? Então eu não sou muito assim. E crítica, gente, ela sempre vai colocar o outro num lugar de subestimado, sabe? Então, vamos transformar esse conceito. Eu entendo que quem critica não tem a intenção de constranger ou humilhar. Eu entendo, né? Que a pessoa, quando ela faz uma crítica, ela até pode estar na intenção de ajudar. Só que o tom da crítica, porque crítica ela tem um tom, né? Ele já automaticamente coage o outro. Ele coloca o outro num lugar ruim, sabe? Num lugar de escuta. Num lugar de escuta que ele não quis estar. Então, se você tem algo de alguém que você gostaria de falar, de criticar, de levantar essas questões, a primeira coisa que você tem que fazer é repaginar essa conversa na sua cabeça. Sabe? Conduz ela de uma outra forma que não seja crítica. E só saia da sua casa para falar de alguém se você for levar solução. Porque só para criticar não precisa. Geralmente a pessoa que fez a cagada já sabe o que fez. Ela sabe, fica sossegado que ela sabe. Pode dormir em paz. Né? Só que muitas vezes ela não sabe como solucionar. Então, é uma parte legal sua levar a solução, tá? Então, esse é o primeiro princípio da autorresponsabilidade. Se é para buscar culpados, busque solução. Então, é isso que eu tava falando para você agora. Ao invés de ficar tentando entender quem foi que fez, que meio que começou, tentar achar aonde foi que a conversa começou, quem foi o culpado, quem que deu a ideia, é coisa de fifi fofoqueiro. Gente, Porque depois que o leite tá derramado, o que adianta descobrir quem esbarrou? Não adianta. A gente acaba se comportando como na quinta série, que a gente via o lixo lá no pátio, sabe? E alguém falava assim, ô fulano, pega esse todinho aí no chão, e você falava assim, não foi eu que joguei? Hoje, mais adulto, você consegue ver como isso é cretino? Cretino mesmo, na palavra literal, assim, sabe? Então, nossa, sumiu tal documento, não foi eu que peguei? Que se dane, vou continuar aqui fazendo o que eu tô fazendo. Quantas pessoas no seu trabalho, na sua empresa se comportam assim? Quantas pessoas na sua casa se comportam assim? Né? Maria, o refrigerante tá fora da geladeira, não foi eu que tirei? Isso é um problema seríssimo, gente. É um problema seríssimo de relacionamento, esse egocentrismo. Vocês entendem? Então, o que vai adiantar a gente achar o culpado? Se a consequência daquilo respingou em todo mundo, né? Não importa quem é o culpado, importa quem são as vítimas. E ficar olhando para trás não vai ajudar a gente a solucionar, a pensar no que fazer. Então, para com essa mania de ficar querendo alguém para apontar, né? Porque não vai dar em nada. Essa luz hoje tá me zoando. Calma, gente. Calma. Amandinha, linda, seja bem-vinda. Que delícia de conversa, Ana maravilhosa. Sua bênção, que o Xum lhe abençoe. A Thaís falou uma frase que eu abomino. Antes ele do que eu. É isso mesmo, né? Antes ele do que eu. Mas, amor, olha. Você também tá sofrendo as consequências, né? Porque o todinho no pátio, ele deixa o pátio sujo para todo mundo. Ele não deixa o pátio sujo só para quem jogou. Você pode escorregar no todinho. Você vai pisar no todinho e ele vai voar para todo lado. Então, achar o culpado nem sempre é importante, gente. Aliás, quase nunca é importante. O importante é a gente sentar e falar, tá, e aí? O que nós vamos fazer então? O que nós vamos fazer? Vamos resolver isso aqui. Até porque quantas vezes quem fez a besteira foi você? Será que você queria que alguém te apontasse o dedo? Né? Será que você queria alguém lá dizendo, foi ela ali que fez, ela que se vire. Ela que ralha a cara dela no asfalto agora?
Sabe? Será que é assim? Será que isso é ser equipe? Será que isso é ser do axé? Será que isso é ser coletivo? Será que isso é ser gente? Né? A gente tem que pensar. A gente tem que pensar, tá? Se é pra se fazer de vítima, seja vencedor. Eu quero muito falar sobre isso, porque isso aqui é muito subjetivo, tá? Ó, a vítima nem sempre se faz de vítima, tá? Então, nessa teoria aqui, nesse saber, a gente não está falando das pessoas que são vítimas, como mulheres que sofrem agressão, como pretos que sofrem racismo, como crianças que sofrem pedofilia. Não é essa vítima que a gente está falando. A gente está falando de pessoas que se fazem de vítima, que se colocam no papel da vítima, tá? E não as que são a via de fato. Só pra gente não criar uma mega polêmica aqui, porque não é o caso, tá? Então, se você olha pra você hoje com dó de você, com piedade por você, faça isso por pouco tempo. Esse é o conselho que eu vou te dar, tá? Às vezes a gente tem um pouco de dó da gente, não tem problema não, sabe? Às vezes a gente tá sofrendo por um luto, por um término, por um rompimento, por uma perda, né? Por um fracasso. E ter um pouco de dó da gente, não tem problema. A única coisa que você tem que se atentar é que isso tem que ter um prazo pra acabar. Então, assim, vou chorar por mim por um dia, sabe? Vou chorar sobre isso por 1 hora, porque eu tô com muita dó de mim, de eu não ter pensado, de eu não ter previsto, de eu não ter me preparado. Mas dê um prazo pra isso acabar, porque senão você não consegue reagir, né? Senão você não consegue seguir adiante, tá? Então, se você se colocou nesse papel de vítima, faça isso de forma consciente e tenha muita clareza de quando você vai sair dele, tá? Beleza? Então vou continuar, ó. Se é para justificar os erros, aprenda com eles. Acabei de falar para vocês, né, gente? Justificativa é o ó do borogodó. Algumas vezes ela se faz necessária, né? Algumas vezes ela se faz necessária até em respeito ao outro. Quando a gente erra, conseguir explicar o que aconteceu, o que a gente pensou e principalmente dizer: o que você teria feito diferente? Olha aqui, eu e você nessa conversa. Vou chegar pra você e falar o quanto eu errei, o quanto eu sinto muito, que eu não tinha previsto isso. Mas eu queria conversar com você mesmo, porque eu queria saber onde foi que eu errei. Como é que faz isso aqui? Eu vejo que você faz tão bem, eu vejo que você tem tanto domínio. Como é que faz isso daqui? Olha, você me desculpa não ter perguntado antes, eu achei que eu podia fazer, eu achei que eu sabia fazer. Olha como tem diferença a construção do diálogo. Não é sobre eu vir aqui te tapear, ficar explicando o inexplicável. Mas é dizer, olha, eu errei mesmo, desculpa. Eu errei, eu achei que dava, eu achei que podia, eu achei que conseguia, eu achei que gostava. Eu não gosto. O que a gente pode fazer com isso?